O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Nelson Lima, diretor da Micoteca da Universidade do Minho, que nos vem falar sobre o projeto Implementação e Sustentabilidade da MIRI para o século XXI. Trata-se de um programa inserido no Horizonte 2020 de 5 milhões de euros, com a duração de 3 anos, que conta ainda com a participação de 14 parceiros de 10 países. Estes são vários números muito interessantes. Como este é um tema provavelmente desconhecido, talvez seja importante desmistificar o que é que se entende, antes de mais, por uma micoteca. Bom dia. Uma micoteca, em termos globais, ela insere-se naquilo que é considerado coleções científicas. Dentro das coleções científicas, naturalmente, temos coleções biológicas, por isso afunilando um pouco o conceito, e dentro das coleções biológicas, onde as pessoas normalmente, por exemplo, conseguem usufruir passeando pelos jardins botânicos, são coleções biológicas de grande porte e bem conhecidas, e depois há coleções que são mais restritas e não tão visíveis ao público em geral, que são coleções de micro-organismos. E uma micoteca é uma coleção de micro-organismos, especificamente de fungos filamentosos, ou seja, de bolores. O que é que nós fazemos na coleção? Cada espécie, cada indivíduo da mesma espécie é identificado, é caracterizado detalhadamente nos seus potenciais metabólicos, de comportamento, sexuais, e nós, na micoteca, a função que temos é de fazer esse acervo, esse repositório, associado sempre a toda a informação para cada um desses micro-organismos. E isso faz com que os micro-organismos estejam vivos, estejam disponíveis para, dentro da universidade e dentro do grupo de micologia aplicada, onde eu pertenço, possamos trabalhar com esses micro-organismos muito bem caracterizados, com muita qualidade na informação e no material, e permite também ser uma coleção de serviços e pública. Está aberta à comunidade científica ou às diferentes comunidades de utilizadores que possam ir buscar à micoteca o material, de acordo com regras e de acordo com leis, e nesse sentido a micoteca também fornece esses materiais. Ora, essa micoteca com outras coleções a nível nacional, europeu ou internacional juntam-se em rede e trabalhamos em conjunto e partilhamos muito conhecimento, preocupações, voz comum em alguns assuntos, e é nesse sentido que a Micoteca da Universidade do Minho tem trabalhado nos últimos quase 25 anos. E como é que é este processo também de seleção e também da conservação destes fungos que foi falando? A seleção, naturalmente, parte muito dos nossos trabalhos e das nossas colaborações, porque a nossa fonte maior é a natureza. Trabalhamos com várias matrizes, ou seja, ao longo dos anos trabalhamos já com outros projetos. Por exemplo, temos imensos fungos, os ditos bolores, vindos, por exemplo, de toda a área das vinhas do país. Porquê? Porque tentámos entender nessa altura qual era o impacto da podridão e da degradação e da contaminação dos bolores nas uvas e o que é que isso implicaria em termos de qualidade do produto final, que é o vinho. Temos, por exemplo, bastantes estirpes, ou seja, muitos fungos também vindos da castanha. Temos material clínico. Não temos uma vocação inicial clínica, mas temos bastante material clínico, porque sendo nós um grupo de referência em termos de identificação dos fungos, muitas vezes havendo problemas clínicos, obviamente também nos pedem ajuda. E essa ajuda não é só a nível nacional, mas acima de tudo a nível internacional para problemas emergentes. Por exemplo, neste momento acabamos de publicar um trabalho muito interessante em que temos um acervo enorme nesse tipo de fungos neste momento na coleção, que vem da Colômbia. E porquê a Colômbia? Porque eles passaram a ter um problema de micoses muito acentuados a partir de determinado tipo de fungos que não eram conhecidos. Então é um tipo de fungo que interagiu com o humano e
está a começar a criar problemas. Nós ajudamos e, ao caracterizar detalhadamente, também permitimos depois quem está no terreno, neste caso os clínicos, terem melhores soluções de tratamento, melhor tipo de fármaco para utilizar, e é isso que também ajudamos. Então, muitos dos nossos fungos na coleção, que depois ficam disponíveis para todos, quando são bem caracterizados e têm qualidade, e uma qualidade de informação boa associada, passam depois a estar em catálogo, e todo esse trabalho que foi feito em princípio só para resolver um problema passa a ser depois disponibilizado e potenciado para terceiros, quer para a indústria, quer para utilizar como referência para outros hospitais ou para atividades académicas e de investigação científica. Voltando aqui ao projeto, ao MIRI, outra das dúvidas que pode estar a surgir é precisamente o que é que significa esta sigla inglesa. O que é que nos pode desvendar? E no fundo também introduzidos os conceitos, a que é que se pressupõe então este grande projeto que o Nelson está então a coordenar? Certo, o MIRI é uma sigla. Nós gostamos muito de siglas para simplificar a linguagem. No entanto, ela significa nada mais, nada menos que, a nível europeu, é uma infraestrutura de investigação para os recursos microbianos. O que quer dizer recursos microbianos é uma maneira diferente de dizer de coleções de micro-organismos. O que é que significa essas coleções? Eu há bocado expliquei que a micoteca prende-se essencialmente e foca-se essencialmente em fungos filamentosos. Haverá coleções que vão ter um foco mais em bactérias, outras mais em leveduras, outras mais em algas, outras dentro das bactérias, determinado grupo mais específico marinho ou em cianobactérias, ou seja, grupos muito específicos, uma vez que a diversidade microbiana é imensa. Nós não a vemos, mas ela é imensa. Aliás, conhecemos muito pouco ainda sobre a dimensão daquilo que é a diversidade microbiana no planeta. O que é que significa? Todas estas coleções existem associadas a grupos de investigação com um perfil muito próprio e restrito, mas apesar de interagirmos umas com as outras, nós sentimos que todo o conhecimento está fragmentado, o material passa a ser difícil de acesso para as comunidades de utilizadores e potenciar esse acesso mais facilmente e associar a informação também de uma forma mais fácil. Implica, de facto, pôr todas as coleções a trabalhar em conjunto, partilhar o conhecimento, partilhar critérios de qualidade e partilhar a informação numa plataforma. O MIRI, a nível europeu, pretende exatamente ultrapassar esta fragmentação e aparecer perante a Europa como um eixo fundamental e uma infraestrutura fundamental para acelerar a investigação em microbiologia e a utilização dos micro-organismos. Ora, o MIRI procura exatamente modificar todo este cenário e federar todas estas coleções num único catálogo, com informações acessíveis e trabalhadas, um grupo de especialistas perfeitamente identificados a nível europeu, fazendo com que aquilo que era pequeno e fragmentado possa aparecer uno e forte e acelerar assim os processos de investigação e desenvolvimento e aplicações industriais. Pegando aqui na deixa do Nelson, os cientistas já descreveram mais de 100 mil espécies diferentes, mas estima-se que possam existir cerca de 3,8 milhões, que é um número gigantesco. Já revelou aqui que o trabalho, o objetivo no fundo é ter aqui então um único catálogo e informação acessível e detalhada sobre estes fundos, mas durante estes 3 anos como é que vai ser então feito este trabalho com estes 14 parceiros de 10 países distintos? O primeiro passo que mais nos importa e que naturalmente nos estava a preocupar é que este projeto, sendo um MIRI para a implementação e o desenvolvimento e a sustentabilidade e o alargamento, o que é que isso está interligado? Está interligado porque a Universidade do Minho é a sede europeia desta infraestrutura. Aliás, neste momento Portugal é a única sede europeia
de investigação que temos é esta, na Universidade do Minho. Nessa situação, a sede no Minho tem função de pôr toda esta ideia na prática, no terreno, e esta ideia já foi trabalhada, ou tem vindo a ser trabalhada desde 2012, não é uma ideia nova, é longa. Precisamos agora de pô-lo todo no terreno. E para pôr no terreno, este projeto veio injetar o dinheiro necessário para acelerar também a função da sede e todos estes mecanismos que há pouco falava. Nesse sentido, o que é que nós pretendemos? Primeiro, sede estruturada, fornecimento dos serviços de catálogo e de plataforma, fornecimento de sistema educativo e de uma perspectiva de formação, de treino, não só para as novas gerações de cientistas que queiram trabalhar nesta área, muito mais ligados às tecnologias de informação, muito mais ligados a uma visão mais globalizante e não aquele tipo de trabalhar dentro do seu laboratório, esquecendo-se o mundo que está à volta, e naturalmente muito trabalhar com a sociedade. Normalmente a sociedade conhece o lado mais negativo deles. Estamos agora a enfrentarmos uma epidemia do Covid-19 que nos preocupa a todos, e esse é o lado negativo que nós conhecemos dos micro-organismos. Felizmente, a maior parte dos micro-organismos na natureza são benéficos. São benéficos para a natureza e são potencialmente úteis para nós também, em termos de investigação e em termos de desenvolvimento e aplicações industriais, também os explorar de forma correta. E essa parte é menos visível para a sociedade e nós queremos mudar um bocadinho o cenário. Outra aposta muito que este MIRI tem que ter é a utilização dos micro-organismos não pode ser feita fora de um quadro legal. Os micro-organismos, as pessoas entendem que os micro-organismos podem também ser utilizados de forma menos correta ou dúbia. Isso cai naquilo que normalmente chamamos o bioterrorismo, naturalmente. Os micro-organismos circulam entre nós, são utilizados entre nós, mas esse quadro legal tem que ser mantido. E isso também é uma preocupação que o MIRI vai organizar, esse quadro legal, e pôr na prática toda essa componente, para também haver aqui um controle e uma tranquilidade da parte da sociedade, no sentido de perceber que as coleções são úteis e não algo que possam de lá surgir algo menos próprio e menos correto. No fundo, em que setores é que estes, já foi dizendo ao longo da entrevista, é claro, mas focando aqui alguns em específico, se calhar para além do setor alimentar, que é algo que a maior parte das pessoas já conhecem, em que setores é que podem ser utilizados então estes micro-organismos, sendo que já fomos falando da qualidade e também há mesmo projetos em que estes são utilizados para evitar, por exemplo, a utilização de pesticidas, mesmo nas maçãs, etc. Mas para além disso, que outros setores é que estão aqui escondidos que podem então necessitar destes micro-organismos? Os micro-organismos cruzam praticamente todos os setores, porque eles trazem alternativas muito interessantes. Por exemplo, em termos ambientais, eles neste momento são extremamente poderosos. E ambientais significa conseguem, por exemplo, fazer a remediação de áreas contaminadas. Há micro-organismos que conseguem utilizar os poluentes, e quando estamos a falar de poluentes podemos estar a falar de excesso de pesticidas, excesso de herbicidas, de fertilizantes no solo, derrames de compostos orgânicos, eventualmente até de petróleo. Os micro-organismos conseguem degradar e metabolizar, crescer à custa destes poluentes. Então, se conseguem crescer à custa destes poluentes, nada mais fácil no sentido da ideia, depois às vezes é mais difícil pôr na realidade e na prática, de que utilizar estes micro-organismos que estão na natureza para corrigir estes efeitos mais antropogénicos da ação do homem negativamente em relação ao ambiente. Então nós poderemos aqui usá-los em nosso benefício, em benefício do ambiente. Naturalmente já toquei há pouco a ideia do biodiesel e dos biocombustíveis como alternativas aos combustíveis fósseis. Mais uma vez estamos aqui a falar dos micro-organismos. As algas, as microalgas hoje são extremamente interessantes, mas as leveduras também são extremamente importantes. Nós temos os produtos fermentados. Todos nós se calhar apreciamos um bom vinho ou uma boa cerveja ou um bom queijo Roquefort para acompanhar, e tudo isso são
Todos estes produtos são produtos fermentados, produtos derivados da atividade microbiana, ou de leveduras ou de fungos filamentosos. E não se esqueçam que todos nós gostamos de qualquer coisa ao champignon. O champignon não deixa de ser um cogumelo, que é um micro-organismo e um fungo. Onde é que nós podemos ter situações ainda de maior impacto? Naturalmente na parte farmacêutica. Cada micro-organismo tem o seu metabolismo, tem a sua capacidade de produzir compostos diferentes, e são esses compostos que muitas vezes depois são extremamente úteis para a formulação de novos fármacos, novas soluções e até também na cosmética. O famoso Botox é um composto químico produzido por um micro-organismo. Por isso, quando as pessoas entendem que utilizam determinados materiais na cosmética, eles por detrás está todo um micro-organismo ou vários micro-organismos a fazer essas soluções ou a participar nessas soluções também cosméticas. Ou seja, os micro-organismos acabam por ser nossos amigos. Para terminar, e porque o tempo também já escasseia, em que fase é que estão neste momento do projeto então do ISMIRI 21? Nós arrancamos formalmente no 1 de fevereiro, por isso estamos mesmo no arranque. Dia 24, dia 27 vamos ter aqui a nossa primeira reunião em Braga de todos os parceiros e de uma série de convidados, naturalmente, dando continuidade com este projeto a todo o trabalho e a todos os projetos anteriores que envolveram o MIRI e a fixação da sede aqui em Braga, na Universidade do Minho. Por isso, esta é uma nova etapa do MIRI que para nós é crítica, porque estes 5 milhões, obviamente, são um catalisador de estabilizar a sede, de a pôr a funcionar em plenitude. Nós queremos chegar ao fim dos 36 meses em viagem cruzeiro e certamente os 14 parceiros dos 10 países nós queremos muitos mais. Porque no fim queremos envolver não só todos os países europeus, e nós estamos com 9 países europeus da União Europeia, por isso queremos alargar para os 27, nós estamos com a Federação Russa já como sinal de que também queremos ir para fora da Europa, já temos o Chile também envolvido e certamente queremos outros países para consolidar toda esta estrutura e esta nova forma de trabalhar em termos de microbiologia. Muito obrigada, Nelson, pela sua presença aqui no MID. Espero também que tenha gostado desta conversa. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá. O MID